Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil. É um prazer falar com vocês novamente. Bom, quero começar esse bate-papo falando sobre a aprovação do reajuste dos servidores públicos aqui da cidade de Campinas, um reajuste que está sendo muito criticado pela bancada de esquerda, né, que a senhora se inclui, né, um reajuste que está sendo considerado insatisfatório, né, por muita gente, né, de 4,52%. Queria ouvir sua opinião a respeito, vereadora. Olha, Tiago, esse reajuste é um reajuste ínfimo, né, diante das perdas salariais que os servidores públicos acumulam nos últimos anos, né. A gente sabe, a gente está no momento de uma escalada inflacionária, aumento do custo de vida, aumento do aluguel, do preço dos alimentos. Campinas, teve uma pesquisa recente, Campinas é a quarta cidade mais cara para se viver do Brasil, só perde para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Então é uma situação difícil que todos os trabalhadores enfrentam, né? Toda a população de Campinas tem enfrentado isso, sobretudo aqueles que têm a parcela da sua renda mais comprometida com as questões mais básicas, né? Até porque o índice inflacionário é uma média, mas se a gente for ver o conjunto da população que tem o seu salário comprometido com aluguel, com comida, com vestuário, né? A inflação acaba sendo até mais alta. E esse índice que foi apresentado, ele foi fruto de uma campanha salarial que não aconteceu, na verdade. Foi apresentado de uma forma bastante atropelada aqui na Câmara, esse índice que foi o projeto de lei que veio do prefeito, que veio para a Câmara. A sessão foi convocada de véspera para as 10 horas da manhã, então não foi na reunião ordinária, onde tem um horário de trabalho, um horário que os trabalhadores, servidores públicos possam participar do processo de decisão. E, na verdade, esse índice, ele não contempla as perdas salariais que os servidores públicos acumularam nos últimos anos, né? 4,52%. Desconsidera também a reivindicação dos aposentados. Os aposentados da prefeitura, eles ganham um vale nutricional de R$260 e não são todos. Então, a maior parte dos servidores públicos se aposentam depois de anos, né, de décadas da carreira, acabam perdendo esse auxílio, né, que seria um auxílio da alimentação mesmo, né? E a gente sabe, quando a pessoa se aposenta, ela não deixa de comer, na verdade as necessidades inclusive aumentam, né? Então tem uma reivindicação aí de que a prefeitura, a gente está numa situação econômica que permite isso, então o comprometimento com a folha salarial é um dos mais baixos dos últimos tempos, e isso é um investimento, na verdade, né? Quando a prefeitura ela investe no salário dos servidores, é para conseguir garantir serviços públicos de qualidade. Eu acho que é importante falar isso para a população que nos ouve, né? A gente sabe muito bem que isso é a experiência que as pessoas têm. Para que tenha um serviço de qualidade, nós precisamos de trabalhadores bem remunerados. É assim nas empresas, é assim na vida das pessoas, né? Então, para a gente ter serviços públicos de qualidade, saúde, educação, assistência, segurança de qualidade, nós precisamos de servidores públicos bem remunerados. Então, eu entendo, assim, que esse projeto que foi apresentado pelo Dário e aprovado pela maioria dos vereadores aqui na Câmara, ele mostra o descompromisso da prefeitura com os servidores públicos municipais e com a população de Campinas como um todo, porque, na verdade, legitima o achatamento salarial dos servidores. Importante isso que a senhora disse agora, mais no fim da sua fala, porque muita gente tem uma impressão equivocada sobre o funcionalismo público aqui no Brasil, né? Existe uma visão por setores da sociedade de que o funcionalismo público seria um setor privilegiado, né? E não é bem por aí, né? Aliás, não é nada por aí, né? São trabalhadores como qualquer outros que merecem, por direito, ter um reajuste justo do seu salário, mas como são públicos, né? Muita gente tem essa visão equivocada, né, vereadora? Esse é um discurso ideológico, principalmente que visa atacar os servidores públicos, jogar a população contra os servidores públicos
E a gente sabe que quando os servidores públicos, eles acabam, né, sendo desvalorizados, deslegitimados, inclusive com uma perda de confiança em relação à população, o que tem sido apresentado pelos governos, inclusive pelo governo Dário, é a privatização. Na verdade, a privatização, a terceirização, ela impacta nos serviços. A gente viveu a experiência aqui do que foi o Hospital Ouro Verde, que, né, durante o governo Jonas, que foi a experiência mais escandalosa de privatização, né, inclusive com desvio de verba, desassistência, a situação que a gente viveu no Hospital Ouro Verde, e também impacta na redução dos direitos e dos salários dos trabalhadores, né, porque trabalhadores terceirizados, a terceirização tem sido um elemento para pagar menos os trabalhadores, para deixar os trabalhadores numa situação de fragilidade e sempre com a faca no pescoço. O servidor público parte do pressuposto, né? Eu sou servidora pública e nós temos o servidor público, ele não é funcionário de um governo, ele é funcionário público, ele é funcionário do Estado. Ele tem um serviço, ele serve à população. Então, o servidor público, a questão da estabilidade do servidor público, ele visa, inclusive, muitas vezes contestar quando algum gestor tem alguma decisão equivocada, quando o gestor faz alguma irregularidade, o servidor público tenha o dever, a obrigação de contestar isso, né? E, na verdade, a questão da permanência do servidor público, na medida que ele tem uma carreira de anos, eu acho interessante a ideia, né? Quer dizer, os governos passam, o servidor público fica. E o servidor público é a linha de continuidade das políticas. Boa parte das políticas na cidade de Campinas, ela acontece transversalmente, né, ao longo do tempo, independentemente dos governos, porque nós temos servidores que atuam, que bancam e que têm o conhecimento de como operar aquela política pública, né? Então, esse discurso que ataca o servidor público, geralmente é para legitimar os processos de privatização. E a gente está experimentando isso, né? O SUS Campinas, que já foi grande referência à política desde o governo Jonas e agora o governo Dário, de terceirização das UPAs, num discurso de que isso ia reduzir as filas, a gente está vendo que isso não está acontecendo. Terceirizou o pronto-socorro do Mário Gatti, esse que é um hospital que, por exemplo, foi, né, que tem ao longo da história, referência, por exemplo, no caso de acidentes, de traumas, e a gente está vendo uma situação caótica lá dentro do pronto-socorro do Mário Gatti. Muitas reclamações de violência, de assédio, isso impacta nos serviços públicos. Então, eu entendo que é necessário que a população compreenda que quando se ataca o servidor público, se está atacando a própria população. Se está atacando a população na medida em que o ataque ao servidor público, a não remuneração, a redução do quadro de funcionários, a sobrecarga, o assédio moral, ele acaba impactando na piora dos serviços. E nós estamos vivendo isso, né? Quem mora em Campinas há mais tempo tem sentido isso. É importante que as pessoas façam um balanço, né, do passado, né, essa linha histórica. Nós estamos tendo uma precarização muito grande de todos os serviços públicos na medida em que os servidores são enfraquecidos. E também, Tiago, acho que é importante comentar que me chamou a atenção do 2 pesos e 2 medidas aqui na Câmara também, né? Porque houve um reajuste salarial do subsídio dos vereadores a partir da próxima legislatura de 76%. Na ocasião, o PSOL, né, eu e o Paulo Búfalo, nós votamos contra o reajuste salarial, porque nós achávamos, né, nós consideramos que é um escárnio diante da situação de precariedade mesmo, né, que a gente está vendo dos serviços públicos, diante também dessa escalada do preço inflacionário, e o argumento que foi utilizado pelos vereadores para aumentar o subsídio, atribuir 13º salário e férias para os vereadores, foi exatamente a corrosão dos salários, né? a corrosão do subsídio, a inflação. E é fato, isso a gente está vivendo. Mas na época eu questionei, como é que vai ser a posição dos vereadores quando chegar o projeto de lei do aumento salarial dos servidores? E aí os vereadores não tiveram a mesma sensibilidade, a mesma urgência, né? a mesma preocupação com relação aos servidores. Então, se a gente for pensar de 76% do aumento do salário dos vereadores e 4,52%
Agora, existe uma diferença muito grande. Os vereadores utilizaram o argumento que o subsídio está congelado desde 2017. Eu fiz um cálculo para ver quanto que foi o reajuste salarial dos servidores públicos desde 2017. Num cálculo feito ainda meio por cima, assim, né, acho que precisa até detalhar isso, mas foi cerca de 30%, né, de reajuste de 2017 para cá, dos servidores públicos. Então, ainda que a gente tenha tido um congelamento do subsídio dos vereadores, ainda tem uma distância de cerca de 40%, é mais que o dobro, né? Então, eu entendo que esse 2 pesos, 2 medidas, essa falta de sensibilidade quando se diz respeito aos serviços públicos em geral, é um sintoma aqui dessa amarração que essa casa tem com o executivo, né? A gente não tem, hoje o legislativo tem uma posição de extrema dependência do executivo, então não tem a coragem de enfrentar o executivo e pautar politicamente aquilo que são as necessidades da população. E eu acho que uma necessidade urgente é a gente recuperar um serviço público de qualidade. Sem dúvida. Vereadora, a senhora tem uma das pautas do seu mandato, né, um dos focos do seu mandato realmente são os trabalhadores, é a classe trabalhadora aqui da cidade de Campinas, né? A gente está falando dos servidores públicos municipais, mas no seu mandato a senhora também se preocupa com os trabalhadores em geral, né? A gente trazia aqui mais cedo, dentro dessa edição do Jornal Brasil Agora, a notícia da tentativa de terceirização dos funcionários da Mercedes-Benz aqui em Campinas, da luta do Sindicato dos Metalúrgicos para que isso não aconteça. E a senhora esteve recentemente com os trabalhadores da Mercedes, né, esteve presente na manifestação na Assembleia dos Trabalhadores, né, aprovou uma moção de protesto contra a demissão dos trabalhadores da Mercedes-Benz de Campinas. Tudo isso muito consequência da reforma trabalhista, né, que foi aprovada no Brasil há alguns anos, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho desse seu mandato, desse olhar que a senhora tem justamente para a luta dos trabalhadores aqui em Campinas. Olha, Thiago, isso que está acontecendo na Mercedes é muito sério e infelizmente tem acontecido em todas as categorias, né? Quer dizer, a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer, mantida por Bolsonaro, e nós estamos na luta agora, né, pela revogação, né, com o novo governo, com o governo Lula. Eu entendo que o nosso papel é ter uma posição de exigência que se revogue a reforma trabalhista. Ela foi uma grande mentira para os trabalhadores. Mentiram que isso ia gerar emprego, que ia gerar crescimento, que ia melhorar as condições de vida, jogando um trabalhador contra o outro. E, na verdade, o impacto que a reforma trabalhista teve sobre o conjunto dos trabalhadores é isso: possibilitou trabalho intermitente, possibilitou terceirização de atividades fim. Então, o que está acontecendo na Mercedes, o fato é que é o seguinte, né? Quer dizer, é uma empresa que está desde a década de 70 aqui, né? O final da década de 70, começo da década de 80, que ao longo do tempo ganhou uma série de benefícios da própria prefeitura, a própria regularização ali na região do DIC, né? Antigamente era um conjunto habitacional, uma comunidade que teve ali a regularização do espaço, né, da espaço territorial e vem ganhando uma série de subsídios, de isenções dos mais variados níveis, estadual e federal, e chega nesse momento que nessa demissão que pode chegar a mais de 400 trabalhadores demitidos, não é uma decisão que parte de uma crise econômica, de uma impossibilidade da economia, embora a gente saiba que tem outros elementos aí, questão da alta taxa de juros, do Banco Central e tudo mais, mas assim, não é um problema de dificuldades econômicas na empresa, é uma decisão de gestão. Qual é a decisão da gestão? A decisão da gestão é demitir esses trabalhadores que têm uma organização, que fazem campanha salarial, que têm um conjunto de direitos para terceirizar, porque isso paga menos o trabalhador, né? Quer dizer, na medida que você terceiriza, que você tem um trabalhador que presta serviço por uma empresa que é contratada pela própria empresa,
é uma forma da Mercedes se desresponsabilizar com o pagamento de salário. E é muito comum, por exemplo, trabalhadores terceirizados que são demitidos, que são mandados embora e que não recebem os passivos trabalhistas. É muito comum um grande fluxo, né? As empresas elas vão mudando de CNPJ, muitas vezes é a mesma empresa, mas que muda de CNPJ para demitir trabalhadores que estão adoecidos, né? Então, é uma situação de fragilidade trabalhista que impacta na vida das pessoas, né? E eu acho que, para mim, o grande salto que a gente precisa dar aqui, né, na verdade, é construir essa rede de solidariedade, porque, em grande medida, o discurso daqueles que vêm atacando o conjunto dos trabalhadores é colocando um trabalhador contra o outro, como se um fosse privilegiado e, na medida que tirar o direito, beneficiaria os outros. E a gente tem visto, o que a gente tem visto na prática é que quando um perde, quando um setor, quando uma categoria perde direitos, tem seu salário achatado, se rebaixa o conjunto dos direitos e dos salários, porque, na verdade, no limite aumenta a concorrência, aumenta o desemprego, aumenta a situação de fragilidade dos trabalhadores como um todo, né? Então, eu entendo que o meu mandato a gente tem, né, pautado por isso, né? Pela defesa da garantia dos direitos dos trabalhadores como um todo. Então, seja dos trabalhadores de aplicativo, trabalhadores de Uber, professores da rede estadual, professores da rede municipal, do setor privado, mesmo trabalhadores, enfim, hoje a gente tem uma gama, uma enorme contingente de trabalhadores que está na informalidade, né? E aí a reforma trabalhista foi acompanhada também da reforma da Previdência, que também deixou ainda mais um conjunto de trabalhadores desassistidos pelo próprio INSS. Então, eu entendo, isso faz parte da agenda que começa com Temer, né? O Bolsonaro aprofunda isso, e que eu entendo que agora nós precisamos exigir do governo, né, exigir do governo Lula que revogue tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência. Nós precisamos de uma retomada de uma composição salarial do conjunto dos trabalhadores. Essa é a condição para que a gente saia dessa crise. Porque eu acho que é importante falar, se você me permite, claro. Porque quando a gente tem um achatamento da massa salarial como um todo, isso vai impactar, inclusive, no comércio, né? Porque boa parte do comércio popular, da padaria, da feira, quem compra nesse comércio são os trabalhadores, né? É muito comum, né? Eu vi muita gente, lojistas, enfim, defendendo a reforma da Previdência, dizendo, porque o custo do trabalho é muito caro, eu não consigo manter. Mas o fato é que pós-reforma trabalhista e pós-reforma da Previdência, como reduziu a massa salarial, ele pode até pagar menos o seu trabalhador, enfim, ter alguma possibilidade de flexibilidade de direitos. Mas o consumo caiu. O consumo caiu em todo o comércio popular, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, né? Quando quem comprava um cachorro quente não compra mais, quem comprava uma pizza não compra mais, né? As pessoas estão reduzindo os itens da cesta de alimentação, estão, né, estão comendo mais carne, estão passeando menos. Então, eu entendo que, assim, na verdade, quando você movimenta a massa salarial, você movimenta a economia popular. Infelizmente, todo o discurso que tem sido construído do ponto de vista, né, seja dos governos como um todo, eu vejo isso no governo municipal, no governo estadual e no governo federal também, né, como, por exemplo, a aprovação do ajuste fiscal, que o pessoal votou contra o ajuste fiscal que foi proposto pelo Lula e pelo Haddad, fomos contra a reforma trabalhista do Temer, fomos contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, mas todo esse discurso que é montado, ele parte da economia no andar de cima, né? É a economia que movimenta os capitais, os investidores e tudo mais. Mas a gente precisa ter sensibilidade com a economia do andar de baixo, com a economia dos trabalhadores, que é isso que faz a vida das pessoas mudarem. E nós estamos num momento necessário de mudança da vida das pessoas, né? E num momento necessário da gente voltar a discutir construção de solidariedade entre o conjunto dos trabalhadores. Os trabalhadores entenderem que estão no mesmo barco. A economia popular é o mesmo barco. Ninguém se salva sozinho,
né? E eu entendo que eu tenho, né, o nosso mandato tem se dirigido para isso também, né? Para criar ser um exemplo de luta, de resistência e tentar construir solidariedade entre o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores. E é fato, assim, hoje isso tem um impacto racial, então a maior parte de quem está mais precário são os trabalhadores negros que carregam um histórico de uma opressão, de 300 anos de escravidão, e as mulheres. Né, as mulheres também são as mais impactadas, porque grande parte das mães são mães solo, são mães que fazem de tudo. Quem bota comida na mesa são as mulheres, né? Quem alimenta seus filhos, quem corre quando a criança está doente, quem cuida dos idosos, né? São as mulheres. Então, todo esse conjunto de ataques que a gente viveu no último período, ele impacta, sobretudo, as mulheres e os trabalhadores negros, e a gente está vendo esse caos social que a gente está vivendo. Aumento da população em situação de rua, aumento das doenças relacionadas ao trabalho, muito caso de suicídio, muito caso de depressão, enfim, tudo isso que a gente está vivendo, infelizmente, é consequência dessas decisões que são tomadas de cima, né, sem olhar para os de baixo. Sem sombra de dúvidas. 11h39. Quero agradecer demais a participação da vereadora Mariana Conte, mais uma vez aqui no microfone da Brasil, com esse papo muito esclarecedor comigo e, claro, com você ouvinte, com você morador de Campinas. Vereadora, muito obrigado, viu? Uma excelente semana. Muito obrigada, Thiago. Uma excelente semana para você e também para todos os ouvintes.